Intoxic diz: Olá, creepy amigo. Vocês se lembram daquele jogo Harvest Moon? Bom, ele rodava em uma espécie de aparelho chamado de SNES, um console da antiga geração da Super Nintendo. Para quem nunca ouviu falar deste jogo, trata-se basicamente da simulação de uma fazenda, de uma vida inteira no campo, aonde você planta, cuida dos animais e vive como um fazendeiro. Sempre foi um dos meus favoritos. Porém, logo após me mudar da casa dos meus pais para um dormitório estudantil, minha mãe acabou vendendo o jogo em alguma dessas vendas de garagem, sem me avisar. Depois que me formei e consegui uma casa própria, eu decidi tirar a poeira do meu console e procurei por uma cópia do jogo. Eu não sei se foi pelo tédio, se foi pelo meu dia de folga ou o quê, mas resolvi comparecer a uma feira de agricultores, lugar no qual eu já havia estado uma dúzia de vezes, por ser, digamos, muito próximo da minha casa. Moro em uma região relativamente rural, então, caso esteja andando por aqui um dia, não se espante ao ver a grande quantidade de agricultores que resolvem vender suas coisas na calçada, na garagem e até mesmo dentro de casa. Uma espécie de feira geralmente montada por fazendeiros, onde se vende de tudo, se encontra de tudo, especialmente alimentos. Mas também vendem-se itens usados, que eu já havia visto um par de vezes antes. Porém, neste dia, eu resolvi visitar a loja de vídeo deles, onde fitas de jogos antigos e VHS eram vendidos em grande quantidade. Buscando na seção de jogos, eu encontrei uma cópia de Harvest Moon. O jogo estava em perfeitas condições. Eu mal podia acreditar. Para se ter uma ideia, este mesmo jogo custava entre 60 ou 70 dólares online, mas na loja custou míseros 15 dólares. Comprei imediatamente e voltei para casa. Ao chegar em casa e ligar o meu SNES, fui recebido de braços abertos por uma tela preta. Apenas isso. Não acredito. Até mesmo disso eu havia sentido saudade. Algo muito comum em consoles antigos, especialmente os que funcionam à base de cartuchos. Bom, este era o meu caso. Tirei o cartucho, assoprei, coloquei de volta. Liguei o console e fui recebido pelo familiar logo Natsumi. Havia 2 save files, um vazio e outro intitulado Jack. Comecei um novo jogo, simplesmente ignorando o Jack. Joguei por algumas horas, plantando nos campos, cuidando dos animais, falando com os moradores, vendendo e comprando como sempre se faz no jogo. Depois disso, fui dormir, para trabalhar no dia seguinte. Não liguei o console por mais ou menos uma semana. Pelo menos não, até ter outro dia livre novamente.
No sábado, eu liguei o SNES para jogar e fui surpreendido com uma tela de load file. Lá estava o meu arquivo e o Jack. Curioso, resolvi carregar o Jack para ver que tipo de jogo o dono anterior estava jogando. Enquanto o jogo carregava, a lâmpada da minha luminária queimou. Não liguei para isso, porque, bom, eu precisava me focar no jogo. O arquivo carregou. Eu estava dentro da casa do fazendeiro, o tradicional ponto inicial do jogo. Algo estava diferente. Como todos já sabem, você pode se casar e ter um filho em Harvest Moon. A esposa do personagem, Anne, estava parada em frente a um berço vazio, um dos itens necessários para se ter um filho no jogo. Entretanto, ela não estava parada do mesmo modo de quando você começa o dia no jogo. E pensei que fosse algum tipo de erro, algum bug, algum problema. Andei até ela, apertando o botão para falar, mas a resposta que recebi, 3 pontos. Somente isso. Agora eu tinha certeza de que era um erro, mas tudo mudou assim que eu saí de casa. Do lado de fora, o cachorro, que sempre estava por lá também, havia sumido. A fazenda estava cheia de lixo e as plantações estavam todas mortas, mesmo sendo primavera. A casa e os prédios pareciam ruínas, quebrados, destroçados, e o local onde ficava antes uma fonte estava cheio de algo marrom que parecia ser lama. Eu não tenho certeza, uma vez que o jogo tem gráficos, digamos, primitivos. Saindo da fazenda para investigar mais, fui até a encruzilhada onde o vendedor geralmente fica com seu caminhão. Mas assim que cruzei a estrada, me deparei com o mesmo veículo abandonado no meio da enorme rodovia, com as portas escancaradas. Parecia que não era usado havia anos. Eu estava em algum tipo de hack. Agora eu tinha certeza absoluta, ou simplesmente algum erro no qual eu não havia notado antes. Ao chegar ao centro da cidade, eu já não estava tão surpreso quanto antes, e não tão surpreso em encontrar todos os prédios do mesmo modo que as casas da fazenda, em ruínas e abandonados. Não havia moradores na cidade, mas de repente uma caixa de texto apareceu na parte de baixo da tela, com as palavras "Vá para a igreja". Eu sabia exatamente aonde ficava a igreja e me dirigi ao local. Enquanto caminhava, encontrei o padre, ministro, xamã, ou seja lá o que for, tanto faz. Ele estava parado do lado de fora. Chegando próximo a ele, apertei o botão de fala. "Jack, por que demorou tanto? Venha, venha. Precisamos começar." E então o jogo seguiu, com uma pequena cutscene ou um pequeno filme introdutório, se assim preferir. O fazendeiro seguindo o padre para dentro da igreja. Lá dentro, o que eu vi era simplesmente repugnante. A cruz estava virada de cabeça para baixo, um tanto quanto clichê, eu sei. As paredes estavam pintadas em um tom escuro, preto acinzentado, e haviam velas pretas, montadas em forma de um pentagrama, em volta de um boneco. Um pequeno boneco de bebê. O mesmo boneco pertencente ao berço na minha fazenda. Praticamente todos os bancos
estavam ocupados pelos moradores da cidade, que pareciam cansados, com seus cabelos cinzas. Mas, novamente, devido aos gráficos pré-históricos, não pude ter muita certeza. Quactum atrum, o padre disse, pairando sobre o bebê. Voco toego. E então, o jogo começou a dar problemas horríveis. Os alto-falantes, que até então não haviam produzido um único ruído sequer, apenas os efeitos sonoros, lançaram um som distorcido e a tela ficou preta. Mas não por muito tempo. O que eu vi logo em seguida pareciam cenas retiradas de algum mangá. Elas eram pixelizadas, bem mal feitas, mas eu ainda podia ver o que estava acontecendo. A primeira imagem representava o padre segurando uma faca sobre o peito do bebê. As imagens seguintes o mostravam fazendo o sinal da cruz invertido. E então, assim como um slideshow, todas as imagens mudaram. Nas próximas imagens, tentáculos rasgaram o peito do bebê e se espalharam por toda a igreja e as cidades vizinhas. Eu estava fascinado que alguém tivera tempo e esforço para colocar tudo isso dentro de um único cartucho. Mas o que aconteceu depois me fez mudar de ideia e me fez tremer. Um retrato pixelizado de minha namorada apareceu na televisão. E um slideshow moveu-se rapidamente como um livro sendo folheado. Mostrava sua barriga crescendo em uma gravidez. O olhar em seu rosto me encarava, sem expressão. Espere, minha namorada não estava grávida. Quase pulei para fora das calças quando ouvi meu celular tocar o mais alto que podia. Pelo menos, ele parecia estar muito mais alto naquele momento. Mas poderia ser facilmente devido ao meu tremor. Levantei e fui até a cozinha atendê-lo. Era minha namorada. Ela estava estática, chorando, dizendo que estava grávida. Quando olhei novamente para a televisão incrédulo, a imagem já estava fora do ar. 9 meses depois, ela deu à luz a um bebê natimorto. Um jovem empresário em uma viagem de negócios passa por uma estrada. Cai a noite e ele para na frente de um motel. Decidindo que seria mais seguro não dirigir de noite em rodovias sem iluminação, ele decide passar a noite neste hotel. Ele se dirige ao balcão e é prontamente atendido por uma simpática garota, que lhe dá a chave do último quarto do corredor. Quando está no caminho para o seu quarto, ele nota que de frente para o seu há um quarto sem marcação, sem um número. Com curiosidade, ele olha pela fechadura do quarto e vê uma mulher extremamente pálida de costas para a porta, olhando para a janela. Sem nada de estranho aparentemente, ele resolve continuar o caminho para o seu quarto, aonde vai dormir. No outro dia, ele acorda e resolve olhar de novo, e tudo o que vê é vermelho. Simplesmente vermelho. A única frase que passa pela sua mente. Provavelmente a mulher notou que ele estava olhando e colocou algo vermelho para bloquear a fechadura.
Mas depois, não aguentando de curiosidade, no caminho da saída para o motel, pergunta à garota que fica no balcão: quem é aquela mulher no quarto à frente do meu? A garota olha surpresa e responde: naquele quarto uma vez ficou uma família. O pai assassinou a mulher e os filhos, se matando depois. E uma característica muito marcante nesta família, bom, digamos que eles tinham todo o corpo branco, sabe? Completamente pálido, exceto pelos olhos, que eram vermelhos. Você alguma vez já tentou descobrir o que era aquela coisa que se esconde na sua mente, assombrando seus sonhos, devorando você em cada um de seus pesadelos? Agora, você finalmente pode ficar cara a cara com ele. Mas tenha cuidado. Quem sabe o que pode acontecer com você? Tem que ser em uma noite de lua nova, em dezembro, quando der exatamente 1h28 da manhã. Você tem que ir para a cama, usando roupas totalmente brancas. A mesma regra se aplica para o lençol. Se você não tem um lençol branco, não ponha nenhum outro maldito lençol na sua cama. Deixe sem nada. Senão, o ritual não funcionará. Deite, finja que está dormindo, mas eu sugiro que você não durma de barriga para cima, pois assim, assim pode ser doloroso. Feche seus olhos e espere. Espere até começar a ouvir sussurros vindos de trás da porta. Sim, da sua porta, exatamente. Quando você começar a ouvir estes sussurros assustadores, fale em voz alta: venha até mim, eu quero conversar. Se feito corretamente, a porta irá se abrir e você dormirá de repente. Se não, você apenas dormirá normalmente. Mas não se preocupe com esta parte. Pelo menos, não esta, não agora. Enquanto dormindo, você acordará instantaneamente dentro de um pequeno quarto, com 2 janelas, cada uma em paredes opostas. Olhando pela janela, você verá um céu de noite infinita, chovendo sangue tanto para baixo quanto para cima. Não há nada no cômodo, a não ser uma mesa, 2 cadeiras, uma porta e sangue. Sangue por toda a parte. Mas haja como se você não se importasse com isso. É sério, não se importe de verdade. Vá até a cadeira mais próxima, sente-se e diga confiantemente: eu estou aqui. A porta irá se abrir e ele virá. A criatura que tem uma aparência inexplicável vai aparecer, mas de alguma forma você sentirá como se estivesse cara a cara com a coisa mais apavorante de todas. Independente se for uma pessoa
um objeto, um lugar ou qualquer outra coisa. Apenas fique olhando para a criatura enquanto ele se aproxima e se senta. Não entre em pânico. Ele não irá te machucar, pelo menos não fisicamente. A criatura começará a falar. A voz fará com que você se arrepie tanto que até sua alma sentirá. Mas haja como se não se importasse. Apenas ouça. A criatura falará sobre os segredos de sua vida, seu futuro, e falará também sobre a pavorosa verdade por trás da existência humana. Você terá que evitar toda e qualquer reação, mesmo sabendo quão inquietante e assustador tudo aquilo pode ser. Se não evitar, ele irá te atacar e você morrerá dormindo. Quando ele parar de falar, você saberá. Ele irá apoiar a cabeça no punho direito. Então, você tem que dizer: eu entendo, eu sou merecedor de saber. Ele pedirá para ver sua mão. O faça. Não seja desobediente. Se você fizer corretamente, ele vai colocar algo em sua mão que você não consegue definir o que é, não no momento. Mas quando isso acontecer, você irá acordar e será exatamente 7 da manhã. Você vai notar algo na sua mão que estará fechada. Abra. Não se preocupe, ainda. Você verá o que a criatura colocou em sua mão. Poderá ser apenas uma de 4 opções. Se você ver uma moeda de 25 centavos, toda noite você terá um sonho bem agradável. Se você ver um pequeno pato de borracha, seus sonhos serão sempre memórias de sua infância. Se for uma pequena chave, você será capaz de ver todos os pensamentos secretos de seus amigos através de seus sonhos. Mas se não tiver nada em sua mão, bom, da próxima vez que dormir, você nunca mais acordará. Os efeitos dos objetos duram exatamente 6 dias. Depois disso, você voltará a ter noites de sono normais. Mas eu tenho que te avisar. Durante esses 6 dias, não se livre do seu objeto. Sempre o mantenha com você, o tempo inteiro. A criatura sabe o que você está fazendo. Quatro anos, 4 meses e 23 dias. É o tempo que venho fugindo dele. Não que eu tenha contado. 4 anos correndo apenas para ir para casa e encontrá-lo sentado na mesa da cozinha. Ele parece não se encaixar no ambiente, bem como uma cadeira de IKEA, tomando mais espaço que um homem deveria tomar. Ele é um homem de casarões, e não pequenos cômodos no 3º andar. No entanto, aqui estamos nós. Ele vai me matar, é claro. A coisa mais esperta a se fazer seria correr, mas ninguém nunca me considerou uma pessoa esperta. Vicky, ele ri.
soprando uma pluma de fumaça de cigarro em meu apartamento, onde não se pode fumar. Querida. Mas é claro que é querida, mas nunca o meu nome verdadeiro. Eu me pergunto se em algum momento ele me chamou pelo meu nome verdadeiro, mas é claro que ele nunca fez isso. Eu sei. Eu me pergunto se ele falará meu nome antes de me matar. Mas é claro que vai. Uma última vez, o beijo da morte. O beijo. Este pensamento me fez corar. Ainda aqui, ainda agora, encarando a face da minha morte inevitável e complicada, é difícil de perder sua beleza. Alto, escuro e bonito. Bastante bonito. É o que me atraiu para ele no começo. Só posso tentar imaginar o que ele viu em mim. Eu não sou tão, digamos, exótica como o tipo dele. É essa a hora? Ele ri novamente. Pro inferno com ele, por se sentar ali tão calmo e sereno, enquanto eu estou de pé e suando, apesar de todo o frio que faz lá fora. Punhos cerrados, o corpo tremendo, enquanto uso cada parcela de força que tenho para manter minha voz calma e não trêmula. Ora, é chegada a hora. Mas que merda! Não vamos desperdiçar palavras, querida. Chame do que realmente é. Chame do que realmente é, eu grito com ele, enquanto você se senta aí me chamando de querida. Será que em algum momento você realmente se importou comigo? Não, não, não. É claro que não. E por que ele se importaria? Eu não sou digna. Eu sou suja, falha, ruim. Eu caio no chão, chorando com uma dor e medo. 4 anos, 4 meses e 23 dias. Eu passei fugindo dele. E agora ele vai me matar. Não precisa ser assim. Ele dá 3 passos pelo quarto e se põe à minha frente, gentilmente alisando meu cabelo. Minhas lágrimas lavando o giz em suas botas. Giz. Espere. Um rápido olhar ao chão revela escritos salomônicos sob o piso de madeira e velas em 6 pontos. Minha respiração acelera. Ele veio preparado. Não precisa ser assim. E agora sua mão agarra meu cabelo, puxando minha cabeça para trás com toda a força. Foi um erro quando te invoquei naquele buraco. Um erro que não farei novamente. Não! Eu grito. Subitamente estou de pé. Minhas unhas esfolam cada pedaço de pele do seu rosto. Ele dá vários passos para trás. E confesso que isso me diverte. Eu caminho em sua direção. Porque agora sou eu que estou cara a cara com ele. Olha aqui, escute bem. Pare de gritar. Eu não vou voltar para o inferno. (18 de julho de 2020). A NASA lançou uma nova nave. 6 astronautas
embarcaram na Goliath-1 com o objetivo de preparar a primeira colônia humana na Lua. Toda a preparação deveria levar 1 ano, mas a nave carregava suprimentos para mais 6 meses em caso de emergência. A comunicação por rádio seria possível apenas no lado da Lua, que estivesse virado para a Terra. Os astronautas foram ordenados que ficassem nessa mesma área para manterem o contato pelo tempo que fosse necessário. Os mesmos desembarcaram na fronteira oriental do Mare Seretinatis. Essa área era coberta por bálsamo e possuía algumas crateras, tornando a área perfeita para a colonização. O objetivo dos astronautas era simples: mapear a área e projetar construções. Relatórios deveriam ser enviados diariamente para a NASA, acompanhados por qualquer foto ou vídeo interessante. As primeiras semanas de relatórios foram extremamente normais. Os astronautas progrediam como planejado e no tempo certo. Não perderam tempo preparando a área. Tudo, absolutamente tudo de uma cidade normal estaria na cidade do futuro. Um supermercado, uma escola, um hospital, dentre uma outra dúzia de coisas. É claro que todos os principais materiais para a construção seriam enviados por outras naves. A missão desses astronautas não era construir. No dia 17 de setembro daquele mesmo ano, o relatório diário não havia sido enviado. Especulava-se que os astronautas haviam esquecido. Mas o relatório também não foi enviado no dia seguinte. A comunicação por rádio também não funcionava. A NASA recebia apenas estática. A torre de rádio parecia estar funcionando perfeitamente, mas parecia que os astronautas estavam fora do alcance. Vários vídeos foram recuperados do local por uma equipe de resgate. – 16 de setembro de 2020. Durava cerca de 10 minutos e a maior parte mostrava os astronautas examinando pequenas crateras. Quase no fim do vídeo, um deles começa a gesticular, assustado, apontando para dentro de uma das crateras. Mas nesse momento, o responsável pela gravação simplesmente desliga a câmera. O relatório enviado para a NASA no dia 16 de setembro não mencionava esse ocorrido. – 17 de setembro de 2020. Este vídeo também tinha como foco as crateras, especificamente a cratera Bissell. Esta enorme cratera, que possui 14 quilômetros de diâmetro e 1,6 quilômetros,
de profundidade. O plano era construir uma grande ponte atravessando esta cratera. Esse vídeo tinha quase a mesma duração do outro. Os astronautas faziam notas sobre a cratera quando, de repente, uma força não captada pela câmera puxa um deles para dentro da cratera. Nesse momento, todos ficam agitados e começam a correr. A câmera continuava ligada, mas tremia muito. Após alguns segundos de correria, a câmera parece cair no chão e a gravação termina abruptamente. Código 7700. Precisamos de ajuda. Data desconhecida, mas poderíamos facilmente presumir ser do dia seguinte. O vídeo começa com um astronauta em uma tenda de oxigênio falando com a câmera. Ele explica calmamente que não conseguia contato através do rádio. Ele também explica como 2 astronautas foram horrivelmente trucidados. Neste ponto, seus olhos se enchem de lágrimas, mas ele continua falando calmamente. De repente, algo parece adentrar a tenda. A câmera é derrubada e arremessada para muito longe. Então, não podemos ver o que está acontecendo. Vemos apenas o sangue espirrando na parede da tenda. Toda a tenda parece tremer, chacoalhar. Sangue espirra na parede pela segunda vez e também podemos ver os órgãos do homem sendo arremessados na parede. Coincidentemente, na noite de 18 de setembro, foi quando ocorreu o raro eclipse que deixou a lua vermelha. Os corpos dos astronautas da Goliath-1 não foram recuperados. A colonização foi adiada. Os membros da equipe enviada para investigar as falhas de comunicação recusaram-se a falar em público. Dos 4 membros, 2 cometeram suicídio após retornarem para a Terra. Junto com os 3 vídeos recuperados, também havia uma foto. Ainda não há uma explicação para o conteúdo da fotografia.